Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do Youngcast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo! Seja muito bem-vindo, você está no Youngcast e que alegria receber você aqui. Toda vez que eu recebo você em um novo episódio, eu fico muito feliz porque eu sei que não estou só. Como diz aquele hino, né, produção? Eu sei que não estou só. É uma alegria te receber aqui, você inscrito do canal, que está sempre acompanhando todos os episódios aqui do Youngcast, está sempre ligado na gente. E eu posso te dizer que a entrevista de hoje ela vai ser uma das melhores entrevistas desse canal. Então, se você não é inscrito, eu já peço agora que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nada. E toda vez que o Youngcast chegar, você será notificada e notificado de que nós estamos no ar. Quero nesse momento que você olhe bem para esse vídeo, porque a minha produção é muito eficiente, acabou de inserir aí o Instagram do Youngcast. Instagram do Youngcast que caminha a passos largos para 1 milhão de seguidores e quando chegarmos lá, será apenas um início e um marco, porque nós vamos continuar. Nós temos um propósito de atingir o Brasil e o mundo e levar uma mensagem do reino para as pessoas que estão feridas, depressivas, magoadas, levar Cristo a essas pessoas e dizer que Ele é a solução para todos os problemas. Então você pode ser um grande parceiro e uma grande parceira nesse projeto do Instagram. Então corre no Instagram, segue a gente lá e sempre que chegar corte novo, você vai ser notificado. Aliás, né, a produção, inclusive produção, já preciso providenciar, né, aquele sino pra gente bater aqui, fazer um barulho legal. Porque o Instagram do Youngcast, ele tem viralizado muitos cortes. Hoje nós somos o podcast gospel que mais viraliza cortes no Instagram. Então a nossa estratégia, ela tem funcionado, nós temos alcançado pessoas, temos chegado longe e por isso nós queremos que você se torne um seguidor lá do Youngcast para que você consiga acompanhar todos esses cortes aí e enviar para sua família. Eu estou recebendo uma convidada aqui maravilhosa, ela já veio aqui no Youngcast, agora ela retorna para a gente falar sobre um novo tema, um novo assunto. Hoje nós vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre divórcio, nós vamos falar sobre paixão, vamos falar sobre repúdio principalmente. Então você mulher, você homem que quer aprimorar o seu conhecimento quando se fala de casamento, de sentimentos e relacionamento, você caiu no episódio certo, porque eu recebo hoje aqui para falar comigo com muita precisão e exatidão, nossa querida Gláucia Santana. Eu chamo de Glau. Seja bem-vinda novamente ao Youngcast, minha amiga. Ei, meu amigo, é sempre um prazer e uma honra. O podcast que mais cresce no Brasil, gente. Que honra, né? É, cresce por que será, né? Você, 2 milhões de visualizações, deu seu Chegamos corte? a 2 milhões, com a graça de Deus, gente. E como foi a repercussão? Fala, eu fico sempre curioso. O pessoal te fala, eu vi seu corte. Sim. E isso é incrível, porque as pessoas acompanham. Essa audiência, gente, ela é real, ela é muito real, André. Você tem o poder de entrar na casa das pessoas. Levar para elas uma mensagem atual de um tema que nós já falamos há 2.000 anos, que é Cristo. Olha que incrível. São 2.000 anos falando e hoje você consegue atingir 3 milhões de pessoas. Gente, é algo único, assim, é uma honra poder te chamar de amigo e tá aqui, meu querido. Você sabe que nossas conversas, elas adentram noite afora com muito prazer. Sim, e eu falo uma coisa pra você. A gente conversou antes aqui, nos bastidores. Antes da entrevista a gente tava conversando e é incrível o quanto as coisas, elas de fato, elas se conectam, o quanto as coisas, elas dão certo. Porque quando a gente conversa, sempre que eu estou conversando com a Gláucia, aqui, por exemplo, a gente tava falando sobre relacionamento, sobre casamento, ela me contou a história dela e, cara, é exatamente o que eu precisava. Eu liguei pra Gláucia e falei assim, Gláucia, nós estamos tendo uma crescente muito grande nos cortes de relacionamento e de divórcio e eu tenho percebido na audiência uma certa dúvida quanto a isso. A verdade é que as pessoas, elas estão feridas, elas estão magoadas, as pessoas, elas estão entrando e saindo de relacionamentos, de repente de forma errada, e isso está trazendo uma série de sequelas. As pessoas, de fato, elas querem entender melhor sobre como entrar em um casamento da forma certa, sobre o que de fato é amar alguém, é ter alguém. Então eu preciso de você, eu quero que você seja essa mulher, esse rosto que vai explodir no Brasil, explicando justamente sobre essa questão e falando para mulheres divorciadas.
Eu já queria começar aqui, então, com a nossa primeira polêmica, né? A gente sabe que quando a gente fala sobre divórcio, a mulher que ela fala assim, olha, eu casei e separei, divorciei, automaticamente ela já passa a ser rejeitada, né, por um certo sistema. Então, divorciou, a mulher divorciou, as pessoas não perguntam se ela apanhou nesse casamento, se ela sofreu nesse relacionamento, ninguém quer saber o que ela passou, mas todo mundo quer desprezá-la pelo fato de ter divorciado. Então, a primeira coisa que eu queria entender, por que a mulher divorciada, ela é tão ignorada hoje? André, eu peço muita sabedoria para Deus e para o Espírito Santo para poder colocar isso aqui, porque é um tema muito delicado. Sim. Eu diria que não é hoje. A mulher divorciada, o sistema já vem assim desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Hoje, eu vou te falar uma coisa. A mulher, quando ela divorcia, quando ela sai de um relacionamento, seja um casamento, seja um noivado, mas que ela estava vivendo ali em prol de uma outra pessoa, tendo como companhia uma outra pessoa, quando ela sai daquilo, primeira coisa, se ela está dentro da igreja, dificilmente ela vai permanecer na mesma igreja. Sim. Dificilmente ela vai permanecer na mesma igreja. Não vai aguentar a pressão. Não vai aguentar. E mesmo que as pessoas não falem, as pessoas olham. Olha, e o olhar André, fala. eu vou te falar uma coisa. Sabe quando eu sou uma mulher divorciada, 38 anos, mãe de uma menina de 15 anos, linda, que é a minha Gabi, e eu percebo uma coisa, quando eu chego numa igreja, as mulheres que são casadas, o crente, ele já olha pra tua mão. Sim. Então, assim, as mulheres que são casadas já olham e falam, bom, não é casada. Então ela já tem ali um certo, eu não sei quem é, eu não sei de onde que veio. Isso não sou só eu, toda mulher que é divorciada, toda mulher que é solteira e não é jovenzinha, ela passa por isso. Já olha e fala, não sei, já fica ali um certo receio. O homem, ele nem se aproxima por respeito à sua esposa, porque ele é casado. Então, assim, são coisas que não há dentro, porque assim, eu não faço parte do grupo de jovem, porque eu não sou mais jovem. Eu já tenho 38 anos. Jovem é minha filha de 15. Você entra no círculo de oração, mas você também não é igual a senhorinhas de 60 anos, ou 40, ou 50 do círculo de oração. Quando tem um evento, as casadas estão com seus maridos. E você, mulher divorciada, sozinha, o que você faz da vida? As que estão dentro da igreja, elas não aguentam e acabam mudando de igreja. E as que são novas na igreja, ela abandonou um antigo sistema de vida lá atrás. Ela não frequenta mais barzinho, porque muitas vezes ela parou de beber, de fumar, de ter... Se prostituir. Enfim, ela abandonou velhos hábitos. E aí chega no sábado à noite, as famílias, os casados estão com as suas esposas, os namorados estão saindo juntos, e a mulher divorciada, o que ela faz? O que ela faz? Porque não tem... Normalmente as igrejas nem tem culto de sábado, a grande maioria delas. Você fica assim meio perdida, André. Você fica meio que sem identidade social ali. Porque eu não me enquadro aqui, eu não me enquadro aqui, eu não me enquadro aqui. Aonde que eu me enquadro? Por que ignorar isso? Sim. Por que não criar algo efetivo para que possamos tratar isso? Nós temos uma demanda real. Tem muitas mulheres que elas são divorciadas de maridos vivos. Mulheres divorciadas de maridos... De maridos vivos. Ele só está ali de corpo presente, mas ele não sai com ela, ele não está com ela. Então, assim, nós temos que parar e pensar em acolher essas mulheres. Porque ou a gente acolhe, ou a gente auxilia ela a caminhar na fé, como corpo de Cristo, como mensageiros, missionários de Cristo, ou a gente perde essa mulher para o mundo. O mundo tem um monte de coisa para oferecer. Oferece muito mais, sim. O mundo, toda mesa que você senta, você é aceito, você toma 2 copos e vira amigo de infância. O mundo tem muita coisa. O mundo, ele tem uma cortina que te acolhe e te engana. Só que Cristo é amor. Por que nós não acolhemos essas mulheres? Eu não sei.
E é muito interessante nós ignorarmos a questão das mulheres. André, eu vou te perguntar uma coisa aqui. Se eu falar pra você assim, Davi, o que te vem à mente? Davi, se você falar sobre Davi, eu vou lembrar sobre Golias, o homem que matou Golias, né? E se eu falar pra você Betseba? Adultério, é... Mas ela não era só a mulher que adulterou, ela foi a mãe de Salomão. Por que que a gente tem sempre essa conotação em relação a isso? Sim. Entende? Nós temos que... Então você percebe que o pensamento ele é condicional a isso? Dentro da história de Davi, sim, Betseba foi a mulher que adulterou com ele, que muitos dizem que levou o rei a pecar, enfim. Mas não, não só isso. Não só isso. Ela era a mãe de Salomão. Ela foi a mãe de Salomão. Ela foi a mãe de um dos maiores reis que a nossa história já conhece, do homem mais sábio que já existiu. Sim. Foi Betseba. Ela Sim. não foi só a adúltera. Então você percebe que o nosso olhar ele já tem ele já tem um pré-julgamento, né? ele já tem um tem. pré... Sim. Não tem como, André. Isso é péssimo, mas é muito real. Você quer ver outra coisa bem interessante que eu vou te perguntar agora? Quando aqueles fariseus pegaram, quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus, trouxeram a mulher. André, você já viu alguém adulterar sozinho? Não. Então, peraí. Cadê o cara que adulterou com ela? Porque a Bíblia fala que tem que estava em ato de adultério. Então, o que eu entendo é teatralizando ali. Alguém entrou ali no cantinho, enfim, viu os dois ali em coito, mas pegou só a mulher. E o homem, cadê? Porque ela não estava fazendo sozinha. Ela não estava sozinha. Mas a Bíblia nos fala que eles estavam armando para Jesus. Sabe por quê, André? Porque eu vou te falar uma coisa, o sistema ele já vem errado desde daquela época. Você quer ouvir uma coisa agora que é muito triste? Sabe por que que o homem não veio junto? Porque quando você começa a estudar sobre essa mulher adulta, você percebe que essa mulher era uma mulher que ela se deitava com vários homens. Ela tinha esse hábito com vários homens, com vários daqueles homens da lei, com vários daqueles homens da autoridade. Sim. Ali, então era mais fácil condenar ela. Você tá entendendo? Então, peraí, André. Você é meu amigo. Como é que eu vou te botar no fogo? Não pega só ela. Vamos jogar só ela no fogo. Ele não. Você vai embora e vem só ela. Você entende? Hoje, sabe o que acontece, André? O que a gente tem visto de casos de pastores que adulteram, que largam suas esposas, que abandonam suas esposas. Isso é abafado. A internet tá aí. Não é a Glaucia que tá falando, não. É só pesquisar. Mas ele continua a vida dele. Sim. Mas e ela? E ela? O que vai fazer da vida dela? O que vai fazer? Quem vai dar amparo para aquela mulher? Quem vai acolher aquela mulher? Porém, o próprio Cristo, ele não condenou, o próprio Cristo não julgou. Quem somos nós para colocar sobre a humanidade, sobre a igreja, um peso maior do que o próprio Deus já colocou? Deus colocou quando ele estipulou as leis, o próprio Deus. E aí Jesus veio e aliviou aquela carga. Ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas pisaduras. Aí vem o querido ali, o abençoado, né? Alecrim dourado. O alecrim de Jeová. Vem a nossa Naja Santa e ela quer botar um peso sobre essas pessoas. Não podemos fazer isso, André. Sim. A última vez que eu estive aqui com você, a base da nossa conversa foi: nós precisamos amar mais as pessoas. O Evangelho de Cristo é amor. Quando eu falo em Jesus Cristo acima de qualquer coisa, eu falo em amor. Amar, exercer o amor. Exercer o amor não é um eu te amo, a paz do Senhor. Não tem nada a ver com isso. Exercer o amor é eu acolher pessoas, amar pessoas, dar estrutura para as pessoas. É quando eu tenho a condição, eu ajudar. Isso é exercer amor, André. O resto, meu amigo, me desculpa.
prefiro molhar as minhas palavras e me abster do meu pensamento, do meu comentário pessoal. Quando você fala assim, por exemplo, é justamente essa questão do amor. A primeira pergunta, hoje a gente pode dizer que de fato existem muita gente que casa sem amar? André, eu vou mudar a pergunta pra você. Só o amor sustenta um casamento? Uau. Ou então eu vou mudar aqui. É possível alguém estar casado sem amar? André, amor não é sentimento. Sentimento é paixão. Sentimento é dor de barriga. Sentimento é cólica. Ele dá e passa. Amor não é sentimento. A Bíblia fala que as mais velhas ensinem as mais novas como devem amar. Amor, ele é uma atitude que você decide ter ou não ter. Amar quando eu falo assim, eu amo ao meu Senhor, eu amo ao meu Jesus, eu entendo que tem coisas que eu quero fazer e eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque o meu Deus, ele é tão vivo, ele é tão real na minha vida, que quando eu penso em fazer, eu imagino ele chateado, decepcionado, falando assim, poxa, de novo, não me chateie, não faça isso. Eu esperava algo de você. Eu continuo te amando, mas eu estou triste. Então, amar, André, é uma atitude. Amar é uma decisão. O amor, ele não acaba. O amor, ele tudo crê, tudo suporta, ele tudo espera. Isso é amor. Então, é possível se casar sem amor? Sim, é possível. É possível construir o amor? Sim, é possível. Essa questão de ouvir sininho, isso é coisa da Branca de Neve. Sabe? Os passarinhos que arrumam a cama. Felicidade é estado de espírito. Ela não é ela não é algo constante, André. Você não... Ninguém... O tempo todo não dá. Não dá, não tem como. Todo mundo uma hora cansa, e seja em qualquer vertente. Nós somos humanos. Ninguém consegue manter... Exato. O tempo todo, André. O próprio Deus se fez homem. E na parábola, na primeira tempestade, aonde Jesus estava? Dormindo na ponta do barco. E eu entendo que estava uma tempestade, vamos teatralizar aqui. O barco balançava, as ondas batiam. E Jesus estava dormindo porque ele estava cansado. Ele estava cansado. Imagina que eles andavam o dia inteiro e ele pregava e ele ensinava pessoas, fazia milagres. Ele estava cansado porque ele se fez homem como eu e você. Ele se fez homem como essa mãe que tem dupla jornada, que chega em casa tarde da noite e ela vai cuidar da criança, ela vai cuidar da casa, ela vai fazer a comida, cuidar da marmita, ela vai estudar. Como esse estudante, André, como você foi um dia, como eu fui, que saía da faculdade, ia pro trabalho, do trabalho pra faculdade e ele estava cansado. Então, assim, felicidade é um estado, não é uma condição permanente. Vamos começar por aí. A alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Eu posso não estar bem, mas a alegria do meu Senhor é a minha força. Entendeu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele se fez homem, ele passou por tudo que a gente passa, mas ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Nesse ponto que você falou, justamente, você introduziu sua fala falando que amor, ele é uma escolha, né? Amor, você decide, é uma decisão. Não é sentimento, não é frio na barriga. Não. Como que a gente diferencia o poder, a potência do amor comparado à paixão? Nossa, André, isso é incrível, hein? A paixão, André, ela é avassaladora. Tem estudos que falam que a paixão, ela libera hormônios no seu cérebro, tal qual o açúcar ou algum tipo de droga. Você fica hipnotizado. Isso é paixão. Só que ela passa, é uma fogueira de papel. Fogueira de papel. Mas ela acaba rápido. Ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura. Já o amor, não. O amor, ele é estruturado. Ele é construído. Como que você constrói o amor? Você constrói o amor com respeito. Você constrói o amor com cumplicidade. Você constrói o amor se doando um pro outro. Você constrói o amor se negando. Isso é amor, André. E essa é a diferença.
É aquela pergunta assim, na hora que ele não for mais tão bonito, eu vou continuar do lado dele? Quando cair o telhado, quando acabar o cabelo. Exatamente, quando ficar careca, eu vou continuar do lado dele? Quando ela acordar sem maquiagem, eu vou estar do lado dela? E nos piores dias? E quando você tiver milhares de motivos para ir embora? Sabe? Quando aquela pessoa tá naquele mau humor e ela não suporta nem a ela mesma. E você fala alguma coisa e ela instintivamente... E você fala, eu queria ir embora. Mas eu não vou, porque eu a amo. Eu a amo porque eu quero envelhecer do lado dela. Porque eu admiro algo além de tudo isso. Eu gosto da forma como ela conduz a vida. Eu gosto dos projetos que ela tem. Eu imagino a minha vida ao lado dela. Eu imagino dividindo os meus sonhos, meus planos com ela. Isso é amor, André. Amor é estrutura. O amor, ele é estrutura. Ele tem estrutura. Ele tem base, ele tem fundação, ele é construído. Não se começa uma casa do telhado, André. Não tem como. Você começa uma casa pela fundação. Boa, boa. Ah, ó, você soltou uma aqui que é impossível eu te fazer essa pergunta. Em um casamento, qual o amor? Porque vamos pegar aqui um cenário. Num cenário onde existe um marido, como você falou, ignorante, ou vice-versa. Geralmente a mulher é mais difícil, né? Ser essa figura mais bruta, assim, mais... etc. Suponhamos que existe essa possibilidade. Então, em um relacionamento onde tem um marido ou a esposa que, poxa, ele é mais bruto, ele é mais agressivo, pelo amor é válido a mulher continuar? Aí entra a seguinte pergunta. Nesse tipo de relacionamento, qual amor se torna o mais importante? O amor ao seu cônjuge ou o amor próprio? André, no casamento... Isso. Nesse casamento onde o marido é ignorante e tal, onde o marido é aquele cara bruto. Aí eu vou te fazer algumas perguntas, porque isso vai mudar tudo. Há violência física, há violência mental. Psicológica, sim. Há violência psicológica, há uma agressão psicológica. André, uma pessoa quando ela é exposta a uma violência psicológica, é gerado um dano cerebral. O cérebro dela fica inchado por aquele estresse. E aquele estresse impede com que ela pense, com que ela execute as ações. Tira fome. Tira fome. Tira fome. Ela fica tão estressada que ela não tem apetite nem para comer. E por mais que ela tente não pensar naquela coisa que ela ouviu de manhã, ela passa o dia inteiro remoendo aquilo, escravizada naquilo. Ela passa o dia... fica... escravizada. Sim. Por mais que você queira não... Você fica estudando milhares de respostas que você poderia ter dado. Na hora você não teve reação, mas você fica aqui. E você passa o dia inteiro remoendo aquilo. Você fica o dia inteiro carregando o seu algoz. Isso é violência psicológica, André. Porque quando você começa a sofrer isso constantemente, diariamente, isso vai atrapalhar a sua produtividade. Isso vai gerar um dano neural em você. Um dano cerebral. Isso vai gerar em você uma depressão, uma ansiedade, transtorno psicológico, enfim. Nesse caso, André, você tem que se amar. Você tem que buscar Deus, buscar direcionamento do Senhor. Mas eu posso falar uma coisa? Vai pro deserto. Vai pro deserto. Eu tenho um hábito, André, quem me acompanha no Instagram sabe disso. Às vezes chega no meio do dia ou fim de semana, você vai ver uma foto minha, um vídeo, no meio de um parque, caminhando, no meio das árvores, lendo minha Bíblia. Porque quando o barulho tá muito grande do lado de fora, quando você começa a ouvir muito barulho, você não consegue pensar. André, essa é uma estratégia de venda. Você joga tanta informação em cima do cliente, assina aqui, e vendido. O cara não consegue nem pensar. Então você tem que ir pro deserto, André. Silencia. Silencia tudo, vai, se recolhe. Pensa naqui, pensa. Pensa, é você e Deus. São N situações, André. Mas ame teu próximo como a ti mesmo. Eu não tenho como exercer o amor pelo meu próximo se eu não exercer amor por mim mesmo, André. Então você considera que é importante, nesses casos, amor próprio? Amor próprio, acima de todas as coisas. Existem o nosso primeiro ministério, André. O primeiro ministério que o Senhor nos entrega é a nossa família.
Então, eu sempre tenho que zelar pelo bem-estar da minha família. A Bíblia fala que o descrente, quem é o descrente? Aquele que não crê em Deus, aquele que não crê no nosso Senhor, aquele que não segue o nosso Senhor, ele é descrente. É possível ter descrente dentro da igreja? É claro! É claro, o homem da igreja não é homem de Deus. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Homem de Deus é homem de Deus, homem que está na igreja, homem que dá para ser. Tem muito joio, André, no meio do trigo. E ele cresce junto. André, você sabe qual que é a diferença do joio pro trigo? Qual a diferença? O joio não tem semente. Quando você pressiona o trigo, quando você moe o trigo ele tem semente. E aquela semente faz nascer outro. O joio não tem semente. Só que, Gláucia, mas eu tenho que esperar então o joio crescer para como que é isso? Mas tem outro fator. O joio também não tem raiz. Só que o joio, quando ele tá na terra, ele se entrelaça na raiz do trigo e ele que faz o trigo sair para fora. Então, assim, no meio do trigo há joio. E quem é que faz essa separação? É o próprio Deus, André. É o próprio Deus. A Bíblia fala no livro de Timóteo que ele parece ser da tua religião, mas ele não é. Então tem muito homem crente que é descrente. Narcisista, ele já abandonou a esposa. André, a sua obrigação como homem é cuidar da tua esposa. É tratar bem a tua esposa. André, você poderia eu, em estado de sã consciência, tratar-me mal a mim mesma, não cuidar de mim mesma em estado de sã consciência, gerar dano físico e psicológico a mim mesma, em sã consciência me colocar em perigo? Eu não posso. Então, se nós somos uma só carne, quando o homem faz isso com a mulher, ele está fazendo com si próprio. E não é isso que nosso Senhor nos ensinou. Esse homem, ele não está seguindo a verdade de Cristo. Então, assim, ele abandonou a esposa afetivamente. Ele a maltrata. O propósito está adulterado, André. Então, assim, em caso de adultério, vai pensar em si mesma. Vai pensar em você. Amor próprio. Amor próprio, André, sempre. Sempre, sempre, sempre. Não se coloque em risco. A mulher não tem que passar a violência psicológica. O homem não tem que passar a violência psicológica. A mulher não tem que sofrer violência física. Não tem. Nada justifica. A mulher é o vaso mais frágil. Entende? Não adianta. E isso é muito interessante para esses homens de igreja que não são homens de Deus. Não pense ele que repudiar sua esposa dentro de casa, chegar no estacionamento da igreja, pegar na mão da esposa e ficar exibindo a esposa e depois ir orar achando que as suas orações são ouvidas. As suas orações não são ouvidas. Não são. O homem tem que preservar e cuidar da mulher, André. A mulher é a parte mais frágil. A mulher é a parte mais frágil. Ela é a parte mais frágil. Independente se ela é uma guerreira. André, eu não me considero frágil. Nem em pensamento, nem em formação de opinião. Fisicamente, não sou. Mas dentro de um regime matrimonial, eu sempre serei a parte mais frágil. Sempre serei. Não importa o tamanho da minha força, não importa o tamanho da minha garra, não importa o quanto valente eu seja. Eu sempre serei a parte mais frágil. A mulher sempre será a parte mais frágil. E ela merece e precisa ser respeitada, André. Isso não é negociável. Então, o amor próprio, ele tem que prevalecer sempre. Primeiramente, o amor a Deus. Seguindo os princípios e os valores que nós ensinamos. A nossa família e o amor próprio são coisas que tem que caminhar, André, em sintonia. É isso que eu posso dizer. Sim, e até que ponto, assim, você aconselharia uma mulher que ela está em um casamento, né? Ela vive o casamento
e ela é constantemente repudiada, né? Porque o que você falou aqui eu acho interessante porque traz um alerta muito importante, porque a maioria das pessoas, elas não separam pra dizer que, ó, não, eu tô certinho, não divorciei, né? Elas não separam porque diz, Deus é contra o divórcio, mas vivem completamente em um relacionamento de repúdio, vive constantemente repudiando ali a sua parceira, o seu esposo. André, dentro da lei de Moisés, o que fala? Quando que nós devemos dar a carta de divórcio? Porque, André, o repúdio, ele escraviza. O repúdio, ele tira de você a oportunidade de viver. Sabe, André, não é meu e não é de mais ninguém. Eu não te quero, mas também não te solto. Sim. Eu vou te deixar aqui, cativo. Repúdio é escravidão. Escravidão da mente, escravidão dos sonhos, escravizar a esperança. E o repúdio, ele está diretamente ligado à dureza de coração. Por causa da dureza do vosso coração, né? E esse texto, ele traz o cenário justamente daquilo que nós estamos falando aqui, que é o quê? Os homens, eles antigamente, eles tinham coração duro, eles eram homens de coração duro. E aí tratava sua esposa da pior forma possível, mas como não tinha divorciado, como não tinha separado, tava tudo bem. Exatamente. Aí continuava sendo aquele cara de coração duro, continuava sendo aquele cara que não honrava sua esposa, e perante todo mundo tava tudo certo. Literalmente o casamento de fachada. Exatamente, André, exatamente. Eu pego a minha esposa, eu ponho ela no quarto do lado, fim de semana, eu não estou com a minha família, eu estou com os meus amigos, tá? Eu dedico todo o meu tempo ao meu trabalho, eu não cuido da minha família, eu não cuido do meu marido, eu não cuido da minha esposa. Eu a abandonei. Eu adulterei o propósito, André. Eu já repudiei. Só que eu não a solto, eu a mantenho escravizada, porque pela dureza do meu coração. André, você lembra da história de Gomer? Sim. Gomer, gente, pra quem não sabe, Gomer, ela foi esposa de Oséias. Sim. E ela era uma mulher de prostíbulo. E o próprio Deus mandou que Oséias se casasse com Gomer. Oséias foi lá, tirou Gomer do prostíbulo. E se casou com ela. Porém, Gomer voltou pro prostíbulo. Oséias vai lá, pega Gomer de novo, leva de volta para casa. Ou seja, ela voltou, ela abandonou o lar, foi pro prostíbulo, adulterou. Mas Oséias foi lá, perdoou e ela volta para casa. Gomer faz a mesma coisa de novo. Oséias vai novamente, pega Gomer, traz de volta para casa. Gomer, nesse sentido, ela representa Israel. Oséias nada mais é do que o próprio Deus. Oséias perdoou o adultério de Gomer. Porém, não foi o adultério que acabou com o casamento. Foi a dureza do coração de Gomer. Gomer não queria mudança. Gomer não queria transformação. Gomer não queria mudança de vida. Gomer, ela repudiou, ela abandonou, ela foi embora. Foi o adultério que acabou? Não. Houve o perdão. Foi a dureza de coração. Ela era dura de coração, ela não queria mudança. Então, assim, tem muitos homens, tem muitos, e muitas mulheres também, André. Não se conversam dentro de casa, dormem em camas separadas. E na igreja? A paz do Senhor, irmãos, que a paz de Deus esteja convosco. Me perdoa. E, gente, olha, que Deus me perdoe, mas eu não sei se eu molho as palavras ou eu falo hipócrita. Eu não sei, porque isso é uma hipocrisia, André, isso é escravidão, isso é crueldade. Isso é crueldade. E sabe por que eles faziam isso antigamente? Os divórcios, André, a Bíblia fala que tinha que dar carta de divórcio. Só que quando eu desse a carta de divórcio para você, eu tinha que pagar o teu dote corrigido. O divórcio em Israel era caro. Então era mais fácil eu pegar essa esposa, repudiar ela, eu ponho ela na casinha do fundo aqui, eu ponho ela no quarto do lado, eu deixo ela aqui presa, refém de uma esperança, refém de um sonho, eu mantenho ela aqui, eu não libero ela. Eu descrente, eu não libero ela, eu deixo ela aqui presa, escravizada e vou viver a minha vida. E pego uma outra esposa, ponho dentro da casa, pego uma outra mulher e ponho dentro da casa e tá tudo certo. Eu não divorciei.
Eu não divorciei. Então a gente tem duas coisas aí, André. Primeira coisa, eu estou escravizando. Eu violei o propósito do casamento. Eu violei a aliança. E aí a minha pergunta pra você, André, essa mulher, ela está liberada ou não? O que você acha? Essa mulher que sofreu mais do que qualquer outra pessoa, essa mulher que provavelmente para a sociedade ela foi julgada mais do que qualquer outra pessoa, na minha visão, ela volta para aquele princípio, amor próprio. Amor próprio. Amor próprio. Amor próprio. E eu posso te falar uma coisa, André? Mas aí pode divorciar, não pode divorciar. O que faz? Ela foi repudiada. Não houve o divórcio, mas houve o abandono da família. Sim. Ela está escravizada. E eu posso chamar um homem com esse comportamento de crente, André? Esse homem pra você é crente, mesmo estando dentro da igreja. Esse homem é crente ou esse homem é descrente? Gente, eu tô falando aqui do homem porque é o caso mais comum, mas pode ser a mulher também. A mulher tá dentro da igreja e fazer tudo isso. Ela é crente? Não. Ela é descrente. E o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Coríntios? Ele fala que o crente não pode divorciar. O crente não pode divorciar, salvo nos casos que nós já falamos, de adultério ou de morte. Mas nesse caso, houve o repúdio. O repúdio, ele é qualificado como abandono. O abandono eminente. Então, o que eu entendo na minha ignorância? Que esse casamento ele já foi desfeito. Já aconteceu o divórcio por parte do descrente, porque ele optou por repudiar, ele optou por abandonar o lar, ele optou pela dureza de coração. Ele optou pela dureza de coração, André. Então eu posso falar uma coisa, siga a sua vida. Gente, que o Senhor me dê sabedoria. Mas siga a sua vida. Ele já te repudiou, ela já te repudiou. Já estão em quartos separados, já há outra pessoa. Siga a sua vida. Siga a sua vida. O apóstolo Paulo fala que o descrente, ele é abençoado pela oração do crente. Sim. Que os filhos do casamento do crente com o descrente, eles são abençoados por causa do crente. A casa de Potifar, ela foi abençoada pela mera presença de José. Aonde o crente está, há luz. Aonde o crente está, há esperança. Aonde o crente está, há ressuscitação, André. A ressuscitação. Porém, a dureza de coração, ela trava tudo isso. Ela trava. Dureza de coração é morte. Dureza de coração é morte, André. A dureza do coração de alguns, ela mata o propósito. Ela mata, ela adultera o propósito. Nós tendemos a acreditar, André, que adultério é só quando tem relação sexual. E de verdade, adulterar, quando eu falo adulterar, é mexer no propósito, aquilo tá mexido, aquilo tá bagunçado. Qual que é a proposta do casamento? É o homem ser base e a mulher ser ajudadora, a mulher ser auxiliadora, mas o homem tem que ser base, o homem tem que ser estrutura. Se o homem não é estrutura, se o homem optou por abandonar, se o homem não quer mais cumprir as obrigações de marido, se o homem não quer mais cuidar da casa, zelar pela família, não quer ser o provedor, ainda quer causar dano físico e psicológico, aquela família, aqueles filhos, aquela esposa, o propósito está adulterado. Adulterado. E aí, com a glória de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos fala, salve em caso de adultério. Então, é isso, tá livre. Tá livre, ame-se. Ame-se. Uau, ame-se. Ame-se, ame-se, ame-se. Esse é um princípio básico, né? Uma pessoa que ela não se ama, uma pessoa que ela não tem um amor próprio, com muita dificuldade essa pessoa conseguirá amar outra pessoa, ela conseguirá retribuir algo que não tem nela. E tipo assim, dentro dessa questão, você acredita que existe pessoa certa e pessoa amada e pessoa errada para se amar?
Existe pessoa certa e existe pessoa errada para se amar? É possível que uma pessoa escolha uma pessoa errada para casar e para amar? André, a Bíblia nos fala do jogo desigual. A primeira coisa, para mim amar alguém, ela tem que ter os mesmos princípios e valores que eu. Ela tem que acreditar na mesma coisa que eu acredito. Ela tem que amar o meu Senhor acima de todas as coisas. André, eu sou uma pessoa que eu tenho um prazer enorme de estar envolvida com as coisas do Senhor. Então, para mim amar alguém, ele tem que ter o mesmo prazer que eu tenho em estudar a palavra. Ele tem que ter o mesmo prazer que eu tenho ele tem que ter essa sede do Evangelho de Cristo. Ele tem que ter essa sede de conhecer mais de Deus. Ele tem que ter os mesmos valores que eu. Sabe por quê, André? Porque se ele não tiver os mesmos valores que eu, como é que nós vamos criar os nossos filhos? André, eu vou te contar uma história aqui que vamos jogar para a terceira pessoa. Uma jovem, ela era casada com um rapaz. E ela não conseguia dar filhos a esse rapaz. Ela não conseguia dar filhos, eles tentou e não conseguiu dar filhos a ele. E um relacionamento muito conturbado, muito doente, e eles separaram. Numa dessas separações, ele conheceu uma outra mulher. E alguns meses com essa mulher engravidou. Coisa de 3 meses, essa mulher engravidou. E deu um filho para ele. Essa primeira mulher que foi abandonada, que foi rejeitada, ela se sentiu a pior das criaturas da terra. Porque ela não conseguia gerar. Sim. Veio uma outra. Sim. E gerou. Sim. E detalhe, ele ainda botou no filho que teve com ela o nome que a outra tinha sonhado pro filho dela. Veja bem. Como que vai ser? Vai, Miguel. E ele botou o nome do filho com a outra, Miguel. Ele pegou o sonho da outra e simplesmente assim, não importava quem era. Ele só inseriu na outra jovem e tá tudo certo. Essa mulher, ela ficou por muito tempo acreditando que ela tinha perdido algo, André. Que ela tinha perdido, mas que foi incapacidade dela, que ela não conseguiu gerar, não conseguiu dar filhos, ela não foi sábia, ela não sustentou a família, e ela não conseguiu manter aquela família, e a culpa é dela, ela, e é o fracasso dela, você errou, você não conseguiu, você, o julgamento, não bastasse o do mundo para com ela, ela tinha um julgamento com ela mesma. E aí, André, ela reencontrou esse rapaz, depois de alguns anos, 2, 3 anos, ele casado com a jovem. Quando ela separou, ela romantizou a situação, veja bem. Porque nós esquecemos de falar que ele abandonava a esposa para sair com os amigos, que ele não saía com a esposa, que ele saía de casa na sexta-feira e voltava no domingo, e ela ali buscando no Senhor. E ela buscando no Senhor, e ela buscando o Senhor, e ele foi embora, ele abandonou o lar. Ela já estava separada, ele trabalhava a semana inteira, à noite tinha os compromissos, não acompanhava ela na igreja, e no fim de semana sumia com os amigos e ela ficava ali sozinha. Ela já estava abandonada, então ela não perdeu nada, já começa por aí. Mas ela romantizou na cabeça dela. Nossa, eu perdi a família, eu perdi isso, eu perdi aquilo. E ela encontrou esse rapaz. Essa mulher estava linda. Aquele olhar abatido que ela carregava quando era casada com ele. Aquele olhar, sabe, sem esperança, aqueles ombros caídos, aquele cabelo em coque, sempre sujo, aquelas unhas sem fazer, porque ela se doava, ela tentava fazer tudo, e ela cuidava dele, das roupas dele, das coisas dele, mas nunca ela. Era sempre ele. Ela estava linda, André. Ela estava impecável. Ela tinha estudado, ela tinha progredido, ela ocupava uma grande posição. E agora eu vou te falar uma coisa. E aí, ele mostrou, né, a família, e ela olhou a foto daquela esposa. E ela se viu naquela esposa. Aquela mulher que gerou, ela também era uma mulher linda. Só que aquele homem destruiu a beleza daquela mulher. Aquela mulher estava abandonada. Aquela mulher estava como um jardim abandonado, André. Sobrecarregada, exatamente como a primeira esposa.
Então, André, tem alguns momentos que a gente acha que a gente perdeu. E eu não sei nem por que eu tô falando isso aqui, mas isso vai pra alguém aí. Tem momentos que a gente acha, André, que a gente perdeu, mas a gente não perdeu nada. Uau! Tem situações, André, que você acha que você perdeu Sim. e você não perdeu nada. Que bom que ele a rejeitou. Graças a Deus que ele a rejeitou. Graças a Deus que ele não deu filhos para ela, porque o que o Senhor tinha para ela era muito maior, era muito grande, era plano de prosperar. E aquele homem era como um gafanhoto, André. Toda a terra que ele andava, ele acabava com tudo. Então, existe pessoa errada para se amar? Sim. Existem pessoas, André, que são altamente destrutivas, são como vampiros. Elas vão grudar na sua garganta e elas vão sugar de você o seu fôlego de vida, a sua esperança, os seus sonhos. Elas vão sugar tudo de você. Elas são vampiros, vampiros energéticos, emocionais, vampiros espirituais. Elas vão sugar tudo de você. E como identificar? Começa pelo jugo desigual. Começa pelo jugo desigual. Começa aí. Porque graças a Deus que aquela mulher não gerou filhos com aquele homem. Sabe por quê? Porque aquele homem, posteriormente, ele tinha hábitos no fim de semana, como eu falei, de estar com os amigos, e ele levava o filho pequeno para ensinar aquilo. Ensinar aquela bebedeira, ensinar aqueles hábitos ruins. Enquanto a primeira esposa buscava na igreja, ele estava com os amigos. E com a segunda esposa, ele ainda fazia a mesma coisa. Mas agora ele carregava os filhos com ele. Então, assim, jugo desigual. Posso falar, André, eu não quero meus filhos crescendo em roda de bebida. Eu não quero meus filhos crescendo em lugares que não vão agregar conteúdo, que vão trazer para ele ilicitude. Eu não quero os meus filhos crescendo com contato com coisas que eles não precisam. Eu quero os meus filhos crescendo com um homem que tem os mesmos valores que eu. Eu quero os meus filhos crescendo para chegar de domingo, a gente almoçar e eu estar me arrumando, meu marido está se arrumando e meus filhos animados para irem para a igreja. Eu quero os meus filhos lendo a Bíblia e pensando o que vai falar na escolinha bíblica. O que ele vai contar? É isso que eu quero. Então, existe pessoa errada para amar? Começa pelo jugo desigual. Depois, eu posso falar uma coisa? Dá uma lidinha no livro de Timóteo, 2 Timóteo, verso 3. Vou pegar aqui para vocês, gente, ó. 2 Timóteo, verso 3, vamos lá. Algumas qualidades aqui, algumas características, que se você é mulher que está em casa, você tem um desse, o nome é narcisismo, tá? O nome é narcisismo. E eu posso falar pra vocês, o narcisismo é o duro de coração. É o que o amor dele já se esfriou. Veja bem. Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violento e inimigo do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Tá aqui, gente. 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 5. O que a gente... Fique longe dessa gente. Existe alguém errado para amar? Tá aqui, ó. Tá aqui. Fique longe. Ah, mas ele é bonito. Fique longe. Ah, mas ele me trata bem. Fique longe. Ah, mas ele faz o que eu quero. Fique longe. O diabo nunca vai aparecer para você de rabo e chifre. Ele vai aparecer pra você com o que você precisa, com o que você deseja. Para e pensa. O que vai ser atendido aqui? O meu espírito ou a minha vontade? Porque o Senhor, Ele edifica o meu espírito, Ele edifica a minha alma. Ele edifica o meu ser. Ser humano. Ser é de Deus. Humano é a humanidade. Então, assim, tá alimentando o humano, tá alimentando a minha carne, tá alimentando o meu instinto, o meu animal, fica longe. Ah, mas ele é bonito, fica longe. Ah, ele se veste bem, fica longe. A gente forma um casal maravilhoso. Tudo bem, concordo com você, mas fique longe. Fique longe, amor, fica só no retrato. Porque esse homem é um homem errado pra você amar.
ele vai acabar com a sua vida, André. Tá aqui. Tá aqui. A Bíblia fala no livro de Provérbios. Quando você sentir que a pessoa, quando ela é prudente, sentiu a ameaça, o perigo, André, corre. 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 Não adianta. É julgo desigual. É julgo desigual. Não tem os mesmos valores que você. Não tem os mesmos princípios que você. Não tem o mesmo amor no coração que você. Não é igual a você. Não serve pra você. Vai doer, vai doer. Não casou ainda? Não serve pra você. Não serve pra você. Ah, eu já estou casada. O que eu faço? Ore e peça a Deus discernimento. Não serve pra você. Eu já estou casada. Ore. Busque a Deus. Busque sabedoria no Senhor. E aí você vai montar esse quebra-cabeça que eu te falei. O propósito está adulterado. O propósito do homem ser a estrutura, a mulher ser auxiliadora, ajudadora, está adulterado. Então, minha irmã, nós já sabemos o que você deve fazer. Busque sabedoria em Deus. Busque Deus acima de todas as coisas. O Senhor, Ele nunca é a favor do divórcio. O nosso Deus, Ele é a favor da família acima de todas as coisas. Todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de família. Família é estrutura divina. Porém, precisamos ser prudentes. Precisamos ser prudentes. Não atente contra a sua vida. Uau. Né? Ficar ao lado de um homem nesse perfil aqui, ó, é atentar contra a sua vida. E eu posso falar uma coisa pra você? A sua vida nem sua não é. Porque quem te deu fogo de vida foi o Senhor. Então, quando tiver algo seu em você, aí tu põe em perigo. Enquanto for o fogo de vida que o Senhor te deu, você tem que cuidar e zelar dele. Glaucia, isso você falou, assim, conforme você está falando, eu fico pensando na complexidade que é tudo isso, né? Você escolher uma pessoa, às vezes você pode errar, você pode acertar. E a complexidade que é de fato um casamento, você estar casado com alguém, você estar relacionado com alguém. Seria esse o motivo que hoje em dia muitas pessoas elas escolhem estar sozinhas? E se é este o motivo, ou se são esses os reais motivos, a gente pode dizer que é possível uma pessoa viver completamente feliz, não feliz, mas completamente feliz sozinha? Em estado de alegria. André, é complexo. Como você sabe, eu sou uma mulher de 38 anos. Eu sou divorciada. E eu vivo sozinha. Eu sou mãe, mas por causa do trabalho, por causa da minha rotina, a minha filha optou por morar com o pai dela. O pai tem os irmãos, é professor, dá aula onde ela estuda. Então tem uma estrutura mais... Por trás, né? Sim. E eu vivo sozinha, André. Mas eu estou só, mas eu não ando só. O meu Deus, Ele está comigo o tempo todo. O meu Senhor, Ele está comigo o tempo todo. Porém, é o seguinte, a Bíblia nos fala que é melhor que sejam dois do que apenas um. Porque quando um cair, o outro levanta. Isso é ensinamento bíblico. É possível ser feliz sozinho? Sim, é possível. Até porque, André, eu não posso me casar com alguém para preencher a minha carência. A única responsável por matar a minha fome sou eu mesma, André. Como é que eu vou projetar a minha fome no outro e esperar que o outro monte meu prato e determine aquilo que eu vou comer? Eu não posso fazer isso. Uhum. Eu não posso fazer isso. Mas é muito complexo, André, porque assim, nós não escolhemos pai, não escolhemos mãe. O pastor Diego Menin fala isso. A única pessoa que Deus confiou a você escolher foi o teu cônjuge. E tu ainda vai escolher errado? Cara, a única pessoa que Deus permitiu você escolher. Você não escolheu aonde você ia nascer. Você não escolheu a barriga que você viria. Você não escolheu teu pai, tua mãe, seus irmãos. Você não escolheu nada. Você só escolheu o teu cônjuge. E você vai escolher errado ainda? A descrição tá aqui. Fuja dessas pessoas. E você vai escolher errado. Não faça isso. Então, André, eu não posso escolher alguém primeiro para curar a minha carência. Eu tenho que me casar com alguém por propósito. Alguém de acordo com os meus princípios. Então, é possível ser feliz sozinha? É possível. É possível, sim. Porém, eu não vou mentir. Eu espero em Deus. Eu ainda quero me casar. Eu quero me casar. Eu quero ter um casamento abençoado por Deus. Eu quero ter uma família próspera e abençoada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero.
Eu quero ter uma família Família, né? para ir com ela para a igreja. Eu quero sentar com ele e conversar sobre a Bíblia. Isso é incrível. Uhum. Isso é uma delícia. Eu quero ensinar para os meus filhos quem é o nosso Senhor. Eu quero isso. Eu quero ter esse prazer ainda. Porém, André, eu não posso me desesperar. André, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Ele nos conduz a alguns desertos. Desertos não são lugares de morte, André. Desertos são lugares de crescimento. Desertos são lugares de edificação. Não é solidão, André. E isso é interessante, a gente ter isso muito fincado na mente. Não é solidão, você não está só, você foi separado. Davi não estava sozinho no pasto. Davi estava separado, sendo treinado para aquilo que ele iria viver. Davi não estava sozinho. Davi estava sendo preparado. Sendo preparado. Então, assim, eu não me sinto sozinha. Eu não me vejo numa condição de solidão. Porque eu não estou sozinha. Eu estou sendo preparada para aquilo que Deus tem para mim. Boa. Eu estou em preparo, eu estou em treinamento, André. Eu só tenho como atingir, como chegar no meu objetivo pronta e plena para aquilo que Deus tem para mim, depois de ser preparada. Então eu não estou sozinha. Você, mulher solteira, que para com esse papo de procurar, ficar procurando na internet, para de ficar procurando marido por aí, para. Porque a probabilidade de aparecer para você esse tipo de pessoa que nós falamos agora em 2 Timóteo é muito grande. O Senhor, Ele tem planos para você. A Bíblia fala no Salmo 129, se não me engano, 139. O Senhor tem planos para você. O Senhor, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, quando você era ainda desconhecido. A sua história já está escrita num livro. O Senhor, ele tem planos de te fazer feliz, de fazer ela prosperar. E não é, André, pelo meu poder, André, não é pelo seu poder. Se eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, posso falar uma coisa? O próprio Deus vai preparar a pessoa para mim. Meu papel, como eu sempre digo, é estar na posição. Eu estou ali. Eu estou ali aonde? Assentada nas mesas certas. Eu estou ali aonde... André. Uau. Você, mulher crente, você vai conhecer o seu Boaz na balada? Na balada? No barzinho? Você vai conhecer o seu Boaz na cervejada com os amigos? Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque ele não frequenta esse tipo de ambiente. Então, a primeira coisa, André, é começar a frequentar os lugares que a pessoa que você procura frequenta. Igreja, congresso, palestras de crescimento, motivacionais. Esteja nos lugares. E é lá que você vai conhecer as pessoas, sim, André. Então, assim, boa. É possível ser feliz sozinha? É. O Senhor tem plano de nos deixar sozinhos? Não. Nosso Deus, novamente, é um Deus de família. O nosso Deus não é um Deus de solidão. Por isso que nós falamos que não é solidão, é preparo. Uns chamam de solitude, eu chamo de preparo. Eu estou sendo preparada. Solitude não, é preparo. Estou em treinamento. Estou me tornando a esposa perfeita para o meu marido perfeito. É isso. Cara, muito bom, Glaucia. Antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que ela gira em torno dessa questão do casamento. Eu posso dizer assim para você com precisão, né, que é uma das melhores entrevistas de mulheres aqui no programa falando sobre casamento de uma forma assim tão clara e apresentando o lado da mulher, né? Porque a gente recebeu muitos pastores aqui no YoungCast que falaram também com exatidão sobre casamento, mas existe um lado da mulher e na maioria das vezes é o que você falou, é o lado frágil. Na maioria das vezes é o lado que mais sofreu, na maioria das vezes é o lado que mais, nesse casamento, mais se entregou, né? E eu queria entender de você, pra mulher que ela está numa fase de casamento não está legal, aquele famoso acabou o sentimento, não tem mais amor. Qual é o conselho que você recomenda pra uma mulher que passa por isso? André, é delicado, hein? Delicado.
não tem mais amor. E aí eu vou voltar de novo. O amor, por si só, ele não sustenta a relação. Tem que haver respeito, tem que haver cumplicidade, cumplicidade, tem que haver doação de almas, tá? Tem que haver amizade, companheirismo, tem que haver uma série de coisas. Tem que haver desejo, tem que haver entrosamento, tem que haver... vocês têm que ser amigos, amantes. A primeira coisa que você deve fazer, ore a Deus. Ore a Deus. A segunda coisa. E eu tô pedindo muito discernimento para Deus para colocar isso aqui, porque é muito complexo o que eu vou falar para você agora. A mulher que não coloca limites, ela se torna desinteressante. Não pense você que fazendo tudo o que ele quer. Não pense você que não cuidando de você. Não pense você que se abandonando, se largando e vivendo somente o outro. Você se torna uma mulher desejada, querida, não é. Os limites tornam você interessante. O homem, ele é caçador por instinto. Ele é conquistador por instinto. Então, a mulher, ela precisa impor alguns limites. A mulher, ela precisa, ela dá o toque dentro da casa, André. Eu posso falar uma coisa, o homem, ele tem sim o governo, mas a mulher, ela dá o toque dentro da casa. A mulher, ela é o conselheiro, sabe assim, eu tenho um rei, mas o rei, ele sempre pergunta ao conselheiro o que ele deve fazer. Então, a mulher, ela tem por obrigação, para com ela, de fazer essa condução. Ela tem que impor esses limites. Sabe, André, muitas vezes a mulher, ela se desvaloriza. Ela tentando curar feridas de rejeição, de outros relacionamentos. André, quem foi rejeitado nunca mais quer ser. Quem sentiu dor de rejeição não quer sentir de novo, não. Porque é dolorido. Quem sentiu dor de rejeição nunca mais quer sentir na vida. De traição. Quem foi traído nunca mais quer ser traído. Quem foi abandonado nunca mais quer ser abandonado. Quem foi negado nunca mais quer ser negado. Aí começa a aceitar o inaceitável, começa a permitir o impermitível, começa a tolerar o intolerável em prol daquela relação, em prol de não passar aquilo de novo. Posso falar, tá errado. Tá errado, André. Tá errado. Então, ore a Deus. O nosso Deus, quando ele se fez carne, ele passou por tudo isso, André. A Bíblia nos fala que o Senhor, ele veio para os judeus. Mas eles não o aceitaram, eles não o quiseram. Então, nós temos aí a primeira rejeição. Depois, a Bíblia nos ensina que ele tentou ajuntar aquele povo como uma galinha junta os seus pintinhos. E eles também não o quiseram, ele foi rejeitado de novo. Ele foi rejeitado quando aquele povo optou por Barrabás ao invés do nosso Senhor. Ele foi rejeitado. E ele também, ele teve um momento de aflição. Porque ele orou naquela cruz, ele falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tipo assim, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais isso, eu não quero mais passar por isso. Mas ele continuou ali. Então, o que eu posso falar para você é, ore a Deus. Convide o Espírito Santo para dentro da sua casa. Faça um voto com Deus, um propósito com Deus. Convide o Espírito Santo para tomar a condução da sua família, a condução da sua casa. Não espere chegar em estado de morte para poder chamar Jesus. Jesus, ele ressuscita? Sim, ele ressuscita. Ressuscitou Lázaro. Porém, André, não espere. Busque ajuda pastoral. Busque aconselhamento. Faça terapia. Converse, se comunique. Comunicação é a base de tudo. O divórcio, André, é sempre a última opção.
É quando não há mais jeito, não tem mais saída. Já oramos, já buscamos, já tentamos, já fizemos terapia, aconselhamento pastoral e a dureza de coração não permite que haja mudança da parte do outro. Amém. O descrente não quer. Amém. Agora, busque a Deus. Ele tem resposta para você. Ele tem restauração para tua casa. Ele tem restauração para tua família. Amém? Show de bola. É isso, André. Show de bola. Pro pessoal que tá acompanhando ao vivo, a gente vai deixar aí o @, da Gláucia pra vocês acompanharem, pra vocês seguirem a Gláucia aí no Instagram. Agora eu queria, antes da gente encerrar, que você olhasse pra câmera. Bastante. A mulherada vai, o Brasil vai te conhecer. Gente, o Senhor vai te curar. Escuta o que eu tô falando. Ele vai te curar. Convide Jesus pra dentro da tua casa. Traga Jesus pra dentro do teu problema. Muitas vezes a gente pede, Senhor, me tira do problema. Os discípulos estavam numa tempestade, remando incansavelmente, e os ventos vinham contra ele. Assim começa a relação conturbada, os ventos vinham contra... E eles falavam, quero sair daqui. Mas a chave não é essa, Jesus andou sobre as águas. E Jesus, ele veio até o barco, ele entrou no barco e ele acalmou a tempestade. Convide Jesus para o teu problema. Convide Jesus para a tua casa. Convide Jesus para o teu casamento. Só vai acabar a festa se não tiver Jesus. Se tiver Jesus, tem vinho. Se tiver Jesus, tem multiplicação, André. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Lázaro não dormia. Lázaro não estava cochilando. Lázaro não tinha ido ali. Não era uma parada cardiorrespiratória. Não. Lázaro estava morto há 4 dias. Então é bem morto. E ele ressuscitou a Lázaro. Sim. Então... É possível. Você precisa orar, buscar Deus, crer e acreditar. Confiar em Deus. Uau. O divórcio é o último caso, gente. Nosso Deus é um Deus de família. Ele vai restaurar, ele vai curar. Em último caso, aí a gente parte pro divórcio, mas não vai precisar. Não vai precisar, André. Eu creio que essa mulherada que tá aí, ela tá toda curada em nome de Jesus. Amém. Ô Glaucia, você sabe que eu sempre peço isso, né? Porque eu falo que eu acredito que tem pessoa que cai em vídeos em momentos específicos de forma aleatória, né? Não seria uma coincidência, seria uma cristocidência. Sim. Eu queria que você olhasse agora pra câmera e você falasse pra uma mulher que ela foi traída, que ela passou por uma traição, que ela enfrentou um processo de traição. Eita, vamos lá. Queria que você deixasse Deus falar com você. Vamos lá, gente, vamos lá. Essa dor. A traição que Cristo sofreu, ela não mudou o caráter de Cristo. A traição, ela revela o caráter do traidor, não é sobre você, é sobre ele. Jesus continuou sendo Jesus, mesmo sendo traído por Judas. Judas se assentou na mesa e traiu Jesus, mas a traição, ela não mudou o caráter de Jesus. Essa dor de você ser traída, rejeitada, abandonada, essa dor que parece dor de morte, eu vou falar uma coisa pra você, não é pra sua morte, é pro seu crescimento. O Senhor, ele tá vendo isso e não tá te matando. Ele está te direcionando para o teu propósito. Você não vai morrer, não vai ter morte. Quando você que é mãe, quando você foi dar à luz ao seu filho, aquela dor insuportável e pareciam que eram 25 ossos quebrando. Você pensou que ia morrer, que você não ia aguentar. E as crianças estão aí correndo pela casa, você suportou. Você suportou. Sabe por quê? Porque a força do Senhor está sobre você, mulher. A força do Senhor foi colocada sobre você. Você é forte, você é corajosa. Você vai passar por tudo isso. Esse deserto, ele é necessário para o seu crescimento. Entenda bem, a traição, ela não é sobre você. Ela revela o caráter de Judas. Jesus continuou sendo Jesus. Se ao lado de Jesus, que era perfeito, ele conseguiu ser traído, imagina a gente. Então não é sobre a gente, é sobre o outro. E eu posso falar, libera perdão, deixa aí, que Deus abençoe a vida. Tudo que planta, colhe. Fique tranquila. Invista a sua energia
em você. Invista em você. Invista os seus pensamentos em Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que você não quer pensar sobre o assunto. Que você acorda de manhã, e eu já passei por isso. É o primeiro pensamento que vem na cabeça. E quando você vai dormir, é o último pensamento. Eu vou contar pra vocês do que eu fazia. Eu pensava que todos os dias, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando vinha um pensamento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tô passando pelo que eu tô passando, é pro meu bem. Eu tô passando por isso, mas vai me construir. Eu tô passando é pra minha melhora. Você tá entendendo, mulher? Vai passar. A tua única função agora é sobreviver. Não se entregue. Sobreviva. Continue. Continue, continue, continue caminhando. Eu tô cansada, continue caminhando. Não desista de você. Continue caminhando. A sua única função é sobreviver. É só isso. O Senhor, Ele vai botar as coisas no seu devido lugar. O Senhor, Ele vai restituir tudo aquilo que foi tirado de você. Tá? É isso, André. Uau, se eu senhores, começar aplausos aqui, para... eu vou embora. Para a Gláucia. Gláucia, muito boa essa entrevista. Eu fico pensando aqui o quanto muitas mulheres elas foram edificadas e serão edificadas através dessa entrevista aqui. Eu confesso que eu tinha uma expectativa aqui e o que você falou, você superou Graças a minha expectativa, a Deus, porque existem muitas mulheres hoje no Brasil que elas estão passando por esse processo, né? Questões Muitas. de relacionamento, questões de casamento. E assim, é importante sermos luz para essas pessoas que estão tendo esse sofrimento, para essas pessoas que estão passando por essa etapa. Então, eu tenho certeza que nós alcançamos hoje, de fato, milhões de mulheres e levamos luz para o caminho dessas mulheres. André, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Gente, o meu propósito aqui não é ter razão. Uhum. É fazer sentido, André. Em algum momento, quando eu estava naquele processo de sim, eu fui traída, sim, eu fui trocada, sim, eu fui enganada, sim, eu fui rejeitada, eu já passei por tudo isso. Em algum momento, alguém da minha rede de apoio falou algo pra mim que não era sobre razão, que fez sentido pra mim dentro do meu coração. Então eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, André. Não há certo ou errado. A grande questão aqui é fazer sentido, é levar luz, um pouco de clareza, um pouco de acolhimento e um pouco de amor para essas mulheres que elas passaram pelo inimaginável. Só quem passou, André, por uma prisão na mente, só quem ficou presa naquela imagem de traição, naquela imagem de rejeição, sabe o peso que é, André. Só quem acorda e dorme com aquela imagem na cabeça, ou com aquele homem te rejeitando e falando coisas que você não queria ouvir, sabe o que é. Então, eu só consigo... Se eu estou falando aqui, André, desse tipo de dor, se eu estou falando dos seus sapatos, é porque eu já estive com eles no meu pé. E eu sei a dor que eles causam. Não me venha falar de dor se você não sabe o que eu já passei. Então, isso é pra você, mulher. Isso é pra você que tá aí. Eu não tô aqui pra fazer razão, pra ter razão. Eu tô aqui pra fazer sentido. Eu tenho que fazer sentido pra vocês. Fez sentido? Graças a Deus. O propósito se cumpriu. Glória a Deus por isso. Que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Gláucia, te agradecer por você ter... Deixa as suas redes sociais. Quem quiser encontrar a Gláucia, que eu acredito que em breve aí vem aí uma baita de uma mentoria para mulheres, né? Existem muitas mulheres que precisam aprender com quem passou, com quem sofreu e com quem superou. Então, quero que você deixe aí suas redes sociais para nossa audiência. Gente, meu Instagram é @eusougláuciasantana. Eu sou Gláucia Santana, @eusougláuciasantana. Vai lá, segue, curte os vídeos, ajuda a gente a engajar, ajuda essa mensagem a chegar para mais mulheres como você. Fez sentido para você? Compartilha. Fez sentido para você? É de graça. É de graça. É de graça. Você não paga nada. Ainda está a favor do reino de Deus. Porque quando você leva luz para alguém, quando você compartilha uma palavra de vida e não de morte, você está a serviço do reino de Deus. Então, clica no coração, compartilha
e vamos junto aí resgatar mulheres, salvar mulheres e levar luz para essas mulheres de acordo com a Bíblia, em nome de Jesus. Vamos que vamos, Glaucia. Eu fiquei com curiosidade agora. Qual é a sua profissão? Você é uma baita de uma vendedora. Você tem... Cara... André, eu trabalhei na área comercial muitos anos. Então tá explicado, cara. Muito bom. Muitos anos, aonde eu conheci pessoas. Gente, eu fui do PAP. Sabe o que é o PAP? Porta a porta. Porta a porta. Qual era o produto? Eu trabalhava numa companhia de gás. Legal. Eu trabalhava numa companhia de gás, eu trabalhava com condomínios, trabalhei com sistema de telefonia, internet. Então, assim... Eu lidava com gente o tempo todo. E ali eu aprendi a identificar a dor do ser humano. Isso é legal, é uma coisa que você trouxe, né? Você até hoje, A empatia. Eu aprendi, cara, que às vezes você só fala assim, um bom dia, que Deus abençoe. Sim. E, cara, você vai mudar a vida daquela pessoa e às vezes não fica com Deus, André. Que Deus abençoe seu dia, tudo que a pessoa queria ouvir. Às vezes ela só quer falar. É uma parada incrível. Hoje eu falo pra você, novamente, eu fui preparada pra chegar até aqui. Veio me preparada. Eu fui preparada. E eu achei isso interessante. Muito bom. Amém, André. Muito bom. Eu espero que você continue alcançando mais vidas, que você continue transformando, né, muitas mulheres e... É isso. Isso é Glaucia, né? Isso é Glaucia Santana. Glaucia. Tudo isso aqui é vivência, é o que a Glaucia de fato viveu. Né? E eu espero que esses cortes alcancem milhões de gente. E tem muito mais, gente. Tem história. Tem muito mais. 2025 vai vir a terceira entrevista da Glaucia aqui no Preparem-se. Vocês vão ver essa dupla aqui, ó. Muito. Ele vai sair Brasil afora aí, mas a gente vai continuar por aqui. Bom, muito obrigado, Glaucia, por você ter vindo. Eu já quero aproveitar e falar com você de que nós já oficializamos aí o Young Cast Tour. Então nós estaremos durante o ano de 2025 em vários estados do Brasil. Então cada mês eu vou passar por um estado do Brasil. Olha só que legal. E no dia 25 e 26 de janeiro eu vou estar em Salvador. Então nós vamos levar a estrutura do Young Cast para Salvador e ali eu vou entrevistar diversas pessoas da região. Então o Young Cast agora ele está chegando até você. André, eu quero saber como eu participo, eu quero dar entrevista, eu quero agregar na vida das pessoas com a minha história. Como eu faço? Só você correr aqui no Instagram do Young Cast, nos destaques, e aí você consegue falar com a nossa equipe e já agendar a sua entrevista. Nessa entrevista de hoje nós aprendemos coisas muito importantes e uma delas é que você de forma alguma deve se permitir fazer uma escolha errada quando o assunto é casamento. Foi muito dito aqui, foi muito falado aqui que Deus ele nos permitiu, não nos permitiu escolher pai, não nos permitiu escolher mãe, não nos permitiu escolher irmão. A sua família você não escolheu, você simplesmente nasceu. Seus irmãos simplesmente nasceram e estão e fazem parte da sua vida. Mas existe uma escolha que você pode fazer e ela é a escolha importante na sua vida, que é a escolha de quem irá passar o restante da sua vida ao seu lado. Por isso, na hora de escolher, existem alguns critérios. Quando você for escolher essa pessoa, quando você for fazer essa escolha, saiba que você tem que deixar o coração um pouquinho de lado, você tem que elevar o nível do seu pensamento, você tem que elevar a sua razão, porque se você acabar escolhendo pela emoção, isso pode ser uma catástrofe, isso pode gerar para você grandes prejuízos. E saiba que nada pior do que um ser humano frustrado emocionalmente, fracassado emocionalmente, traído e um ser humano que é repudiado. Por isso, quando você for escolher, saiba ser racional e saber que aquela escolha ela não irá mais se repetir. Esse foi o nosso episódio de hoje do Young Cast. Não se esqueça de ativar as notificações. Eu sei que você não vai embora aqui do canal, por isso a minha produção vai deixar aqui para você um quadro já mostrando o próximo episódio que você vai assistir e eu vou te receber no próximo episódio daqui a poucos segundos. Nós ficamos por aqui. Não se esqueça que aqui na descrição está a rede social da nossa querida convidada Glaucia Santana. Tchau, tchau. Até mais. Deus abençoe.